Bom, então vamos lá. Vamos aproveitar essa posse do Trump aí pra gente tentar entender como que se dá imbricadamente os conceitos conservadores ali no âmbito americano, no que a gente tem por constitucionalidade dos Estados Unidos frente às questões semióticas. Vamos tentar desvendar isso tudo, como que perpassou ao longo do tempo e como que chegou até aqui, como que isso faz sentido para a gente estudar, porque isso vai afetar quase que todos os outros países do mundo pós-americanizados, né? Então, a questão toda que a gente precisa entender é raiz histórica, é tentar entender como que se dá a estrutura legal que sustenta a cultura política, como que a gente chegou até aqui. Então não adianta falar de trumpismo daqui pra frente sem entender um pouquinho de história, sem entender um pouquinho do que é a análise por meio da binóculo da filosofia, por meio do binóculo da semiótica, por meio da compreensão dos símbolos, dos signos, das questões todas por detrás, do patriotismo americano vai nos dar. Então, se você for pegar e remontar o conservadorismo americano, você vai ver que ele está diretamente ligado a, por exemplo, um direito consuetudinário. Então, quando a gente fala de common law, você sabe o que a gente está falando? Né? Então, fica até o final para a gente desvendar esses mistérios aí. Então, eu não quero ficar com coisas superficiais, a gente vai se aprofundar. Não quero trazer qualquer conteúdo aqui. Então, se é para fazer, faça direito, né? Então, vamos lá. É coisas que eu não tô trabalhando desde agora, tá? A formação em filosofia, política, economia, tudo aquilo que tem um aparato aqui, que eu já tenho um base profunda, prática. Tem gente que nunca lidou com um erário público, com o setor público. Eu já lidei há muitos anos. Então, assim, graças a Deus, eu sei que eu tô falando no âmbito prático. E não adianta também só prática sem teoria. As coisas duas juntas vão fazer sentido. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Se a gente for pensar na herança, a gente está falando daquilo que foi herdado na Inglaterra, né? Que é a common law. Então, onde você tem uma jurisprudência e precedentes que vão ter um peso fundamental nessa resolução de conflitos, na estabilização do corpo jurídico. Então, o que essa característica demonstra? Um princípio de continuidade que é caro para o conservadorismo burkeano. Então, a gente está falando de tradição, de costume, que seria a principal âncora para a ordem social. Então, se a gente for pensar, ó, uma informação já importante aqui para você. Presta atenção. Constituição Federal Americana. Essa é uma informação que você tem que gravar pro resto da sua vida. A gente tem desde 1787, que está ali em vigor desde 1789, uma das mais antigas em funcionamento contínuo no mundo. Até o momento, a gente teve basicamente 27 emendas. Você tem noção do que seja isso? Por isso que eu estou falando de direito consuetudinário, que o escritor sempre defende. Então a gente está falando de, ao longo de séculos, 27, onde as 10 primeiras ali, que é conhecidas como Bill of Rights, foi introduzida lá em 1791, ela foi quase que imediatamente incluída para garantir o quê? Liberdade individual. Já de cara. Eu tenho que limitar o poder governamental. Já começou certo. Né? Não é aquele princípio bíblico. Começa na carne, termina na carne. Começa no espírito, termina no espírito. Então assim, se a gente considerar a Constituição Americana, que tem cerca de 230 anos, em poucas alterações ao longo dessa longevidade toda, né? A resistência à mudança abrupta, obviamente a gente está falando de um exemplo de cultura política conservadora que reflete todo o ideal da boa ordem, que não vai se submeter a experimentos constantes, mas sim evoluir com grande escala. Eu não enxergo os Estados Unidos como exemplo. Então tá bom, então vai lá pra Zâmbia, né? Tanto é que todo mundo tá indo pra lá. Então assim, se a gente for pensar, contrastando com o cenário brasileiro, nossa Carta Magna, né? Nossa CF de 88. Quantas alterações que a gente teve, sabe dizer? Mais de uma centena desde 88. Mais de uma centena desde 88. E durante séculos, a americana teve 27. Então, essa plasticidade toda, o que vai refletir? A tradição do direito civil codificado
no Brasil, né, caracterizada aí pela maior abertura legislativa, pela menor reverência aos procedimentos, se a gente for pensar pelo binóculo conservador, essa enorme quantidade de emendas, ela poderia ser lida como meio que um sinal de instabilidade institucional, que não é de hoje. Desde quando deixou de ser império, passou por essa maçaroca que é a nossa cultura. É um conjunto de costume tudo misturado, é um mix que a gente tem aí como a síndrome de vira-lata, uma forma do senso comum de representar aquilo que de fato é, porque nós não sabemos nem quem somos. Então, se a gente for pensar no Partido Republicano, né, o GOP, o Grand Old Party, historicamente ele se associou a bandeiras que hoje a gente consegue considerar conservador. Então, desde o Abraham Lincoln até o Ronald Reagan, a gente vai ter vários líderes republicanos que eles moldaram o ideário conservador estadunidense. Então, vai enfatizar o respeito à ordem estabelecida ali, a contenção do poder estatal. O Reagan, por exemplo, ele consolidou ali na década de 80 o que ele chamou de revolução conservadora. Ele reforçou toda a crença no mercado, o anticomunismo mais forte, primazia de valores tradicionais. Então, assim, nesse diapasão, o direito consuetudinário, ele vai ter essa visão, essa função vital, que enquanto as tradições romano-germânicas, como a do Brasil, tem todo um processo legislativo, que é a questão toda de cima para baixo, enfia a goela abaixo da legislação pro povo. É assim que funciona. O direito constitucionário é de baixo para cima. Tem outro vídeo no canal, quando a gente fala de meio ambiente aqui, eu dou exemplos. O porquê que funciona. Não é lei que pega ou não pega. Pega, porque é o fundamento. É um federalismo subsidiário, é a questão da cultura, a tradição judaico-cristã sendo implementada. Então o que a gente precisa... como que a gente vai fazer uma leitura semiótica disso? Os Estados Unidos vão apresentar ali uma forte produção de símbolos, signos. Tudo isso reforça o senso de continuidade e tradição. Por isso que antes a gente tinha um poder moderador. Para que serve a monarquia? Para isso. Primeiro eu tenho um poder moderador apolítico, certo? Depois eu tenho um primeiro-ministro de qualquer coisa, qualquer natureza, aí eu tô falando de outras monarquias, onde ela vai agir de uma maneira política, direita, esquerda, ou, né, melhor, enquadrado como socialismo, social-democrata, anticomunista, anarcocapitalista, tem que dar o nome do boi, tá? Porque é uma misturaiada total. Então, constância dos rituais. Vamos voltar para a questão do simbolismo. Você tem a questão do imaginário popular. Então, patriotismo no seu último grau. Hino, bandeira, hasteada. Você vai ali nos Estados Unidos, não sei se você já teve a oportunidade, mas é o tempo inteiro bandeira dos Estados Unidos para tudo quanto é lado. Se a gente bota uma bandeira para fora, bolsonarista. Que a gente chegou no nível... Ou seja, memorializações de fundadores. Você sabe o que é o José Bonifácio? Pergunta ali para 10 pessoas. Quem que foi Joaquim Nabuco? Quem que foi o Dom João VI? Vamos fazer um quiz aqui. Sabe? A gente não tem a ideia da própria história. Então se constrói uma imagética que consolida a identidade coletiva. Pro meu cara lá, o Shader Sanders Peirce, americano também, né? A gente vai pensar nos símbolos não somente como representação de ideias, mas a interpretação contínuas, que são os interpretantes, que vão soldando ali o significado, vão cristalizando a psique do tecido social. Então, nesse contexto, um American Way of Life, por exemplo, ele vai se tornar um signo amplamente reconhecido e repetido. Ele vai convergir ali para valores de individualismo, para trabalho duro, para liberdade religiosa, para respeito à lei. Então o discurso público, as imagens, as bandeiras, os monumentos, o juramento à bandeira, que são os rituais. Então uma coisa são as imagens, outra coisa são os rituais doutrinários. E até as práticas de consumo que vão embalar. Então mito, rito, doutrina, está tudo bem amarrado. Então ao longo de gerações.
Então essa concepção do que o nosso sistema é bom, deve ser preservado, nosso sistema é bom, deve ser preservado, é patriotismo na veia. Não é o nacionalismo, nacional democrata, a coisa que o meu nação é melhor do que a outra e portanto eu vou derrubar todas as outras. Não é isso. É claro que você não vai. Eu tô falando assim, de uma maneira generalista, né? É óbvio que você vai ter americanos que quer sentar a bala em todo mundo, né? Então, assim, essa semiose conservadora, ela vai criar uma espécie de redundância simbólica. Então, a cada ato cívico repetitivo, a gente tem uma crença na missão da fundadora dos Estados Unidos que se atualiza, que se perpetua. Então, quando a gente fala de Trump chegando a Casa Branca, eu tô falando de uma tentativa de uma figura onde ela tá trabalhando com retóricas conservadoras, com retóricas liberais que fundaram os Estados Unidos. Então, defesa da segunda emenda, direito de porte de armas, o combate, porque você tem ali uma herança de um texano que ficava ali militando contra os mexicanos, quase que perdeu aquele território todo, quase que aquele território se tornou México, a ponto do Texas falar assim, ó, vocês são tão malucos que eu quero emancipação de vocês, outros estados dos Estados Unidos. Quase que se tornou um país. Então essa força de baixo para cima, de olha, essa imigração é ilegal, essa coisa toda de imigrante no meu país, toma cuidado com isso. Mas uma coisa é o discurso, outra coisa é o que eu vejo na prática. Trabalhando com imigração eu vejo também, né? Uma das atividades. Os números da época Trump bom, se eu tenho um quarto da economia norte-americana sendo impulsionada, sendo aquecida por imigrantes, por que cargas d'água eu vou dificultar a vida do imigrante? Se o republicano é o capitalismo malvadão, voraz ali, a coisa comendo solta. Então assim, a gente tem, obviamente, as questões de prudência e moderação ali do Trump a quem? Mas a gente não vai fazer uma análise do conservadorismo trumpista, tá? A gente não é o momento para isso. Eu só quero fazer uma análise do conservadorismo americano como um todo. Então, essa coisa da burocracia estatal, que o Trump lá chamou de deep state, né? Para antagonizar com governantes ou líderes do Congresso. Então é um comportamento que ele meio que tensionou ali o diálogo republicano num estilo mais próximo de populismo do que de temperança conservadora propriamente dito, tá? Então assim, é claro que retórica, estilo de liderança, prudência com política externa, respeito às normas e instituições, por exemplo, o rule of law, que a gente vai pensar no Estado de Direito nesse sentido, a gente tem aquelas coisas aquém nesse âmbito. Então, o que o Trump poderia ser visto? Como aquele que ele adere às questões clássicas do conservadorismo, por um lado. Por outro, ele tem essa questão dos signos que deixam ele aquém das questões conservadoras. Então, tem um slogan lá, né? Make America Great Again, né? Então, que é o MAGA, né? Ele resgatou o universo simbólico do nacionalismo americano. Ele associou a cor vermelha dos chapéus lá, o MAGA hats, né? A um ícone instantâneo. Lembra do M do Marçal? É mais ou menos isso. Então, se explora imagens simplificadas, reducionistas de inimigos, obviamente para criar um inimigo em comum. Então, mídia mainstream, não que seja errado, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo que você cria uma estratégia, tá bem? Você tem um grande ideal, você tem um líder forte como Trump, você tem um inimigo em comum e você faz um engajamento dessa comunidade toda. Para quê? Para eu criar uma rede, uma comunidade forte, com signos fortes, que uma vez repetidos em redes sociais geram uma semiose contínua e isso se alastra como fogo em palha. Então você tem o uso intenso de símbolos e signos políticos que vão estar voltados para essa questão toda. Então uma coisa que vai acontecer organicamente, que é o tal de baixo para cima que eu sempre falo. Entende? Então onde eu quero chegar é com isso, que você saia, né, com isso em mente. É entender que eu tenho um common law, que eu tenho uma parcimônia em emendar a Constituição Federal, a influência toda de Federalist Papers, a influência toda do originalismo, a questão da Suprema Corte. Então assim, quando a gente vai pensar, né, em
Alexander Hamilton, em James Madison, em John Jay, por exemplo, você tem uma antecipação de preocupações centrais do conservadorismo moderno. Então essa desconfiança de soluções totalizantes. O Madison vai dizer que contra os riscos ali, né, das facções. Eu tô pensando em federalismo número 10 lá. Eu proponho contrapesos institucionais que vão impedir a tirania da maioria, a prudência que seria recomendada aqui por grandes nomes do conservadorismo, vai coincidir com a preconizada por Edmund Burke. Então, embora se trate de uma nova república, a gente tem que pensar nessa ancoragem dos legados dos direitos ingleses, das instituições coloniais. Então isso remonta o espírito de continuidade que vem lá de trás. E isso vai encontrar um paralelo no conservadorismo clássico e a Constituição Federal Americana, baseada nessa questão toda de reflexão, de sociedade, de organicismo, da coisa de baixo para cima. Então a gente tem um originalismo muito forte nesse sentido. Então, do ponto de vista semiótico, eu tenho esse reforço que eu resgato a questão lexical. Eu tenho uma causa, um nexo causal entre as origens e aquilo que está sendo feito hoje. Então, basicamente, eu tenho um resgate às questões do caldo religioso, né? Então, eu trago a imperfectibilidade humana em certo grau, em certa medida ali enquanto republicano, né? Por quê? É como o próprio Maquiavel usava, né? Embora se você quiser criticar o Trump, bom, você tem que deixar a religião, porque ela assim como o próprio Marx também fala, ela é o ópio do povo. Então você não pode tirar a religião da jogada. Quem faz isso se dá mal. Então assim, se o Trump é religioso, se eu acredito pessoalmente nisso, não acho. Mas Deus na jogada, símbolo ali do One Nation Under God, que é a nação sob a tutela de Deus ali, que funciona como interpretante maior que ancora o sentido ético do Estado. Então assim, o federalismo americano ele tem essa autonomia real nos Estados Unidos, a coisa está acontecendo nesse sentido, tá bem? E é nesse arranjo que a gente vê as coisas sendo pautadas. Eu não tinha passado para isso, né? Então, ícones, índices e símbolos, dentro dessa perspectiva, só para a gente fechar aqui, no pensamento conservador clássico, a sociedade vai ser vista como um organismo vivo, correto? Ela mantém continuidade ao longo do tempo, é uma visão que se relaciona ao processo de significação do passado. Então, eu tenho um objeto histórico, que ele vai sinalizar para o presente por meio de costumes, por meio de precedentes e instituições que vão carregar toda essa legitimidade ancestral. Então, nos Estados Unidos, a common law vai funcionar, o nosso direito consuetudinário vai funcionar como um índice, no sentido porciano mesmo, porque vai apontar para a tradição jurídica que foram consolidadas ali ao longo dos séculos. Ou seja, cada julgamento incorporado não apenas na lei escrita, mas também no legado das decisões passadas, nos precedentes, reforça a prudência, reforça o senso de continuidade, e o contínuo para por ser extremamente valioso. Lógico que ele vai extrapolar muito mais do que isso, né? Então, em termos simbióticos, quando um tribunal americano ele cita precedente, o que ele está fazendo? Ele está mobilizando signos indexicais, que vai remontar todas as interpretações antigas, que vai apresentar ali marcos confiáveis de significado. Então é um processo que vai gerar um interpretante que convida a questão da estabilidade, já que o conservador gosta das questões estáveis. Não é status quo, não é retrógrado, não é nada daquilo que você ouviu falar aí por gente que não faz a menor ideia do que seja conservadorismo. Mas é estabilidade no senso de maturidade. Então, advogado, juiz, cidadão, tudo isso que reconhece uma linha evolutiva coerente, eu tenho uma legitimidade que deriva aí de prática histórica mais do que inovação súbita, aquela coisa abrupta. Então, quando a gente vai falar de 20 e poucas emendas, como é um símbolo, né, alterado aí, por quê? Dentro das questões de significado, vai depender de convenções, de hábitos que são interpretados ali pelo senso de comunidade. Então essas curtas e parcimoniosas alterações
vai consagrar um símbolo de continuidade, de profundo sentimento de respeito. É quase sacramental a questão institucional. O oposto das 100 emendas em menos de 40 anos do Brasil. Então a Constituição norte-americana por si só, ela permanece como um símbolo de relativa estabilidade. O texto em si mesmo, onde a comunidade política ela vai interpretar sob a égide aí da Common Law, da Suprema Corte, a Constituição brasileira vai assumir um caráter meio que icônico em constante mutação. É simbólico na questão de interpretação de fluidez, no sentido de, olha, não posso me apegar a isso porque daqui a pouco vai mudar. Uma criança que fica mudando toda vez de casa, como que ela se torna? De família, se torna insegura. Tanto é aí, ó, os resultados da nossa república, super república, em termos de educação, em termos de esporte, em termos de tudo. Por que o síndrome do vira-lata pega tão forte? Porque a gente não sabe nem quem a gente é. Porque a gente não tem símbolo forte, a gente não tem signo, não tem nada para se apegar. Um Pedro II naquela época era totalmente diferente. Então assim, existe esses precedentes aí que a gente vai... não tem como a gente tirar do dia a dia. Para finalizar aqui, né, a questão dos símbolos, a ideia americana, do conceito de nação. Então os Estados Unidos ele vai se consolidar como um símbolo de liberdade individual, federalismo, até de um senso de missão providencial, né, o Manifest Destiny. Então o símbolo ali vai depender da convenção do hábito. Então, American Way of Life, aqui o terceiro ponto, vai se consolidar historicamente como um hábito interpretativo que vai moldar as políticas públicas, os discursos presidenciais. Então, a cada novo líder que aparece, ele se vê obrigado a aludir a símbolos que é de liberdade, que é de self-made man, que é as coisas do patriotismo. Então, assim, o Trump, ele simplesmente mobilizou essa simbologia toda, converteu isso em discurso. Então a gente pode pensar no Trump como aquele que aumentou a frequência interpretativa nesse sentido, de determinados símbolos patrióticos, mas quando ele fez, ele alterou, ele tensionou o sentido comunitário original, porque é um pouco diferente da questão da unificada do American First lá. Ele passou a atrair contornos meio que divisivos, ele redefiniu o interpretante de América, né, para coisa como algo até meio que excludente para parte da população. E isso deu essa polarização toda. Senão tava todo mundo do lado dele. Então assim, é claro que ele vai conflitar com a prudência, ele vai conflitar com o decoro, com o organicismo, né? Então tradicionalmente a presidência americana ela funciona como um pilar simbólico da nação. Ela agrega cidadãos em torno de valores perenes. Então a retórica mais complicada de, olha, vou acabar com a guerra, vai acabar com a guerra. É claro que ele vai acabar com a guerra. Irã e Hamas já tá chegando, toda a guerra existe dentro da taxa pigoviana, sei lá, num ótimo de Pareto, um teorema de Coase, o que você quiser aí usar como indicador, você vai chegar num platô onde eu não tenho mais de recurso financeiro para continuar com aquela guerra. Toda a guerra acaba com o quê? Paz, né? Depois da tempestade vem o que? A bonança. Não, vem a destruição primeiro, depois vem a bonança. É óbvio que ele vai acabar, porque já tá naturalmente acabando. Então, mas é claro que é como um bom aquele que se aposta, né? Eu não tô dizendo que o Biden seria melhor, pelo meu Deus do céu. Mas a gente está longe de um político conservador, que tenha um ceticismo político, que tenha prudência, que tenha a interpretação da Constituição dentro dos índices das questões conservadoras clássicas. É só isso que eu estou dizendo. Então, o discurso, ele é pautado na questão toda semiótica,
usando como o signo de continuidade, os recursos de tensão simbólica, a semiose da instabilidade, a questão toda em torno, né, de índices, de costumes, de símbolos nacionais, de interpretação aí da instituição e tudo mais, mas ele se distancia do conservadorismo clássico. Porém, ele conseguiu chegar até aqui como? Usando símbolos e signos e recursos semióticos que fez os Estados Unidos chegar onde está hoje. Tá bem? Então era isso que eu queria comentar, era isso que eu queria trazer, de forma a você poder ter ferramentas para interpretar o que você quiser que seja no futuro aí. Um Zelensky da vida ou qualquer outra coisa. Tá certo? Então espero que tenha sido útil para você. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.